Hora do almoço, pensando aqui como fazer a parte da memória. Vai ser o módulo de memória RAM, essas 3 placas, que futuramente eu vou juntar com o restante. Que aqui eu tenho 2 registradores, registrador A, registrador B e a ALU, que faz a soma e subtração. Aqui é só uma placa temporária, só para ajudar na entrada dos dados, porque cada um desses módulos, cada um dos 2 registradores, eles podem ler os dados escrever os dados do bus ou ler os dados do bus. Então, para escrever ou ler, a gente vai precisar desses 8 fios de cada um. E o módulo ALU, ele pode escrever no bus, mas não vai poder ler. Não faz nenhum sentido, já que ele opera sempre em cima dos 2 registradores. E para escrever no bus, cada um deles tem esse fio amarelo aqui. Se eu colocar ele para negativo, para o 0 volts, ele vai ativar a saída dos dados, que é esse chip HC74HC245, que é o bus transceiver. Mas por enquanto eles estão só no modo leitura, aqui os 2 de cima, e o ALU nem escrevendo no bus, tá? Porque não existe bus. O bus ele vai ser substituído, por isso, no caso aqui eu preciso tirar essa trilha aqui e essa trilha aqui, essa barrinha lateral, né, de positivo e negativo. E quando eu tirar essas 2 barras aqui, 2 trilhas aqui, eu vou ter os 8 bits aqui no barramento. Que aí eu vou poder começar a ligar as coisas nesse barramento aqui. E apenas um módulo vai poder escrever no barramento por vez. Então sempre tem que garantir que apenas um módulo está fazendo output dos dados, senão vai dar conflito. Se um módulo escreve 0 e o outro escreve 1, vai começar a dar conflito na comunicação entre os módulos. Mas voltando aqui, eu tenho o módulo da memória RAM, que vai ser o próximo módulo. Ele vai estar logo aqui abaixo do clock. Então o clock aqui, o sinal de clock é esse fio branco, vai estar ligado aqui de alguma forma. Então, e aqui tem um positivo e negativo, ele está totalmente desligado. Mas a memória vai funcionar, eu estou pensando aqui como que eu vou ligar, como que vai ficar. Mas aqui eu tenho essa placa de baixo que vai ser a entrada do endereço de memória. Em um pulso de clock, o endereço de memória vai estar disponível no bus, vai ser escrito no bus, e esse módulo vai ler esse endereço e armazenar nesse chip aqui, que é o 74HC173. E aqui em cima eu vou ter os dados, esse bus transceiver, que é o 74HC245, ele vai estar conectado nos 8 bits do bus, e ele vai ler os 8 bits do bus e vai passar para esses chips aqui de cima, mas aqui eu vou explicar daqui a pouco. Mas o endereço de memória armazenado aqui, eu vou poder também informar o endereço de memória no modo de programação, quando eu quiser escrever alguma coisa manualmente na memória para fazer testes, para debugar o computador. E eu coloco ele no modo de programação, apertando esse switchzinho aqui. Então apertei aqui, ele está no modo, ele vai ler desse switch, e quando ele estiver desativado, ele vai ler o endereço de memória que ele leu do bus durante a execução do programa. E para decidir qual desses 2 que vai ser retornado, vai ser setado na memória, eu estou utilizando esse 74HC273, que ele aceita 4 entradas para A, 4 entradas para B. Então vamos dizer que o barramento aqui é o 4 bits A, e que eu tenho 4 bits B. E eu vou ligar esse switch nesse chip para falar se eu quero ler de A ou de B. E dependendo da posição do switch, ele vai sair 4 bits que vai ligar na memória RAM, que é esse chip aqui. Então aqui eu tenho endereçamento, podendo estar no modo de programação ou não. O endereço retornado por esse circuito integrado com base no estado daquele switch vai ser setado na memória RAM. E assim que ele for alterado o endereço na memória RAM, eu vou ter a saída de 8 bits. Esses LEDs aqui vai me mostrar o que está gravado naquela posição de memória. E esses mesmos 8 bits também vão sair por esse circuito integrado, que é o 74HC245, que é o bus transceiver, que vai estar conectado no bus também. Então esse bus transceiver, quando ele estiver ativado, ele vai permitir que a memória escreva, vai ter 8 entradas aqui, 8 bits desse lado, e quando ele estiver ativado, ele vai permitir que os 8 bits que estão conectados desse lado saiam do outro lado
e sejam escritos no barramento, quando esse módulo estiver ativado, quando for feita a leitura da memória RAM. Da mesma forma, os 8 bits do barramento também podem servir para gravar na memória RAM, que é quando você tem a execução do programa. Vamos supor que eu tenho um módulo aqui eu fiz a soma de dois números aqui, A, B, aí a LU mostrou a soma e eu quero pegar essa soma e gravar na memória RAM. Então esse módulo aqui ele vai escrever 8 bits, vou colocar ele para modo de escrita no barramento, que serão 8 trilhas dessa aqui. E eu coloco esse módulo aqui para módulo de leitura. Então vai ler os dados do bus e gravar na memória RAM, na posição de memória X. A posição de memória a gente tem que informar primeiro, aí ele vai setar a memória, vai ficar armazenado. E depois você escreve os dados no barramento, e com a memória que a gente já tinha previamente salvo aqui nesse chip, nesse circuito integrado, ele vai pegar os 8 bits e escrever na memória RAM. Beleza? Simples. Porém, essa parte da escrita também tem que permitir fazer programação. Então, com base no estado desse switch aqui também, eu posso pegar os dados do barramento e salvar na memória RAM, ou eu posso pegar 8 bits desse switch aqui, fazer a programação dele manualmente aqui, para jogar na memória RAM. E para decidir se eu quero 8 bits vindo do barramento ou os 8 bits configurados manualmente aqui, eu uso mais 2 circuitos integrados, que é o mesmo que eu tenho aqui embaixo. Aqui para 4 bits, esse daqui eu tenho mais 2 de 4 bits. Então eu vou ter os 8 bits do bus do barramento entrando nesses dois chips, 4 mais 4, e os 8 bits aqui da programação manual também entrando 4 mais 4 nesses dois chips. Mas eu não posso escrever, jogar os dados diretamente para a RAM, porque eu não tenho portas diferentes aqui de leitura e escrita. As 8 portas de leitura são as mesmas 8 portas para escrita. Então, como esses LEDs vão mostrar o estado da memória RAM, se eu pegar simplesmente os 8 bits que eu tenho no barramento, passar por aqui e jogar para a memória RAM, significa que sempre os 8 LEDs vão mostrar os dados que estão no barramento e vai gerar um conflito com os dados que estão saindo da memória RAM. Então, vai ficar alguma coisa bem bizarra. Então, para fazer que os 8 bits sejam jogados para a memória RAM apenas quando estiver no modo escrita, numa fração de segundos, eu vou pegar as 8 saídas que eu tenho nesses dois chips e esses dados, esses 8 bits serão conectados nesse bus transceiver. Eu estou usando o mesmo 74HC245 que eu tenho aqui, mas agora eu vou mudar eu poderia mudar somente girar 180 graus e colocar ele virado, mas esse circuito integrado permite também você configurar de qual lado que vai entrar para qual lado que vai sair, que é a direção. Então vou pegar os 8 bits desses dois chips, que é a decisão entre programação manual ou os dados que estão no bus, e eu vou jogar os 8 bits para esse circuito. Eu só vou permitir que esses bits passem para o outro lado e sejam enviados para a memória RAM no momento exato da escrita. E para fazer isso eu vou ter esse botão aqui, que quando apertar, ele vai fazer a escrita no barramento. Mas não vai ser simplesmente apertar que vai ser escrito na hora. Ele precisa esperar o próximo pulso de clock. Então aqui eu vou ter o pulso de clock, vai estar conectado por aqui, e eu vou ter que apertar o botão. Na próxima vez que o clock subir, os 8 bits serão enviados daqui para cá. E a memória RAM também precisa estar no modo de escrita. Então, no mesmo momento, ele vai colocar a memória RAM no modo de escrita, vai pegar os dados, copiar e vai desativar a memória RAM e desativar esse chip. E para fazer isso, eu vou usar esse outro chip, que é o Not End. Estou usando o Not End porque, para colocar ele no modo de escrita, e o Bus Transceiver em modo para permitir a passagem dos bits, que seriam o Output Enable, eles precisam estar conectados no negativo, no 0 volts. E para fazer isso, quando eu tiver o pulso de clock, que vai gerar que seria 1, mais o botão apertado, pressionado, que vai ser outro 1. Então, 1 e 1, se eu tivesse uma porta AND, então seria true e true, então ele retornaria true.
mas na not end ele vai retornar false, ou desligado. Ele vai conectar com ground. Então, quando o botão estiver apertado e der um pulso de clock, esse aqui vai ligar no ground, o que vai permitir a saída dos bits do bus transceiver até a RAM, e antes ele vai colocar a RAM também no modo de escrita. Isso vai acontecer numa fração de segundos, vai ser em torno de 100 a 150 nanosegundos. E para fazer isso eu vou usar um resistor e um capacitor para fazer esse pulso. Depois eu posso mostrar como que vai ficar. Mas, resumindo, é isso. Aqui eu tenho um módulo de leitura, um módulo de endereçamento, que pode ser a programável ou o que foi armazenado do bus num determinado ciclo da CPU. Esse chip vai estar ligado aqui, decidindo qual o valor que eu vou mandar para a RAM. Da mesma forma, eu vou ler 8 bits do barramento, através nessas 8 entradas aqui. Eu vou ter 8 entradas aqui, que eu vou duplicar para cá. Esse switch também vai decidir quais os 8 bits eu vou mandar para esse circuito, que vai ser ou os programáveis, o que eu programei manualmente, ou os 8 bits do barramento. E ele só vai ativar para escrita e mandar os 8 bits para cá quando eu pressionar esse botão e estiver no pulso de clock de desligado para ligado, de baixo para alto. E eu vou usar essa porta not end, para gerar um pulso negativo para ativar a RAM em modo escrita e permitir a saída dos bits daqui para cá, para que eu não tenha dados inválidos exibidos nos LEDs, conflitos entre os dados que eu estou escrevendo com os dados que eu estou lendo, já que as 8 portas de escrita são as mesmas 8 portas de leitura. Então é isso. O horário do almoço é curto, só pensando no layout mesmo. Depois, talvez mais para o final de semana, vai começar a brincadeira, a bagunça de conectar um monte de fios. E mais tarde, quando tudo estiver testado, aí entra a solução definitiva, que nem foi feito nesse módulo aqui. Então, é isso. Valeu!